A floresta amazônica, com sua imensidão verde, guarda segredos ancestrais. Este vasto território, com sua biodiversidade incomparável, é um verdadeiro tesouro natural que tem sido o lar de inúmeras gerações de povos indígenas. Muito antes dos portugueses colocarem os pés por aqui, povos indígenas como os Apurinã, Manchineri e Jaminawa já chamavam essa terra de lar. Eles desenvolveram culturas ricas e complexas, com tradições e conhecimentos que se adaptaram perfeitamente ao ambiente ao seu redor. Viviam da fartura da floresta, a caça, a pesca, os frutos da terra. Cada atividade era realizada com profundo respeito e entendimento da natureza, garantindo a sustentabilidade de seus recursos. Conheciam cada canto, cada rio, cada canto dos pássaros. A floresta era mais do que um lar. Era uma extensão de suas vidas e espiritualidade. Um lugar onde cada elemento tinha um significado e propósito. Um conhecimento passado de pai para filho, um legado precioso. As histórias, as técnicas de sobrevivência e os rituais eram transmitidos oralmente, preservando a sabedoria ancestral através das gerações. Mas essa calmaria ancestral seria abalada no século XVII. A chegada dos europeus trouxe consigo mudanças drásticas e muitas vezes devastadoras para os povos indígenas. A notícia do Novo Mundo já tinha se espalhado pela Europa, e os portugueses, sedentos por riquezas e terras, chegaram à Amazônia. Eles estavam em busca de novas oportunidades e riquezas, e a vasta floresta tropical parecia um território promissor. No começo, o Acre parecia menos interessante, um mar verde difícil de domar, protegido pela força dos povos nativos. A resistência indígena foi feroz e a floresta densa servia como uma barreira natural contra os invasores. Só que o destino, como um rio que muda seu curso, tinha outros planos. A exploração e a colonização europeia começaram a transformar a paisagem e a vida dos habitantes locais. A descoberta da borracha mudaria tudo. Este recurso natural, encontrado em abundância na Amazônia, se tornaria um dos produtos mais valiosos do mundo. Imagine só século XIX, a era industrial a todo vapor, máquinas funcionando a pleno vapor, e a borracha, essencial. A demanda por borracha crescia exponencialmente, impulsionada pela Revolução Industrial e pela necessidade de novos materiais. E onde ela estava? Aqui, na nossa Amazônia. A floresta, antes vista como um obstáculo, agora era uma mina de ouro verde, atraindo aventureiros e empresários de todo o mundo. A notícia correu o mundo e, de repente, o Acre virou sinônimo de ouro branco. A borracha trouxe uma nova era de prosperidade, mas também de exploração e conflito. Brasileiros de todos os cantos, sonhando com uma vida melhor, enfrentaram os perigos da floresta, atraídos pela promessa de fortuna. A migração em massa transformou a região, trazendo novas culturas e desafios. A vida nos seringais era dura, sofrida, mas a esperança, essa nunca morria. Os seringueiros enfrentavam condições adversas, doenças e isolamento, mas continuavam a trabalhar com a esperança de um futuro melhor. E assim, aos poucos, a presença brasileira se fortalecia, abrindo caminho para um capítulo decisivo na nossa história. A luta pela terra e pela identidade cultural continuaria, moldando o Acre que conhecemos hoje. Enquanto a selva ecoava com o trabalho dos brasileiros nos seringais, o som dos machados e das facas cortando as árvores de seringueira era constante. Os seringueiros, com suas mãos calejadas e rostos marcados pelo sol, dedicavam suas vidas à extração do látex, que era transformado em borracha, um produto de altíssimo valor na época. A luta pelo Acre se travava nos mapas e acordos diplomáticos. As fronteiras eram desenhadas e redesenhadas, enquanto os diplomatas tentavam chegar a um consenso. Cada linha traçada nos mapas representava uma tentativa de definir a posse de uma terra rica e cobiçada. A região, antes dominada pela Espanha, passou para as mãos da Bolívia lá em 1825, quando ela conquistou sua independência.
A Bolívia, recém-liberta do jugo espanhol, herdou vastos territórios, incluindo o Acre, mas a posse efetiva dessas terras era outra história. Mas, na prática, controlar o Acre era como tentar domar o vento, uma missão quase impossível. A densa floresta amazônica, com sua vegetação impenetrável e fauna selvagem, era um desafio constante para qualquer tentativa de controle efetivo. A Bolívia marcava presença com alguns postos militares, pequenas guarnições isoladas no meio da selva. Esses postos eram mais simbólicos do que efetivos, representando a tentativa do governo boliviano de afirmar sua soberania sobre a região. Mas a vastidão da floresta falava mais alto. A imensidão verde, com suas árvores gigantescas e rios caudalosos, era um obstáculo natural que dificultava qualquer tentativa de controle territorial. E para complicar, as fronteiras entre Brasil e Bolívia eram uma verdadeira bagunça. Essas eram mais confusas que mapa de pedreiro. As linhas fronteiriças eram imprecisas e frequentemente contestadas, gerando uma série de disputas e desentendimentos entre os dois países. Uma confusão que gerou um vai e vem de tratados. Cada novo acordo tentava resolver as disputas, mas muitas vezes apenas adicionava mais camadas de complexidade à situação. O Tratado de Ayacucho, assinado em 1867, foi uma tentativa de colocar ordem na casa. Este tratado buscava definir claramente as fronteiras e estabelecer regras para a convivência pacífica entre os dois países. Mas a descoberta da borracha e a chegada maciça de brasileiros reacenderam a fogueira da discórdia. A borracha se tornou um recurso valioso, atraindo milhares de brasileiros para a região, em busca de fortuna e novas oportunidades. A Bolívia, vendo a riqueza escorrer pelas suas mãos, resolveu então conceder a exploração da borracha para empresas estrangeiras. Essa decisão foi vista como uma traição pelos brasileiros que já estavam estabelecidos na região. Resultado: revolta geral entre os brasileiros que, suando a camisa, faziam o Acre prosperar. Os seringueiros que dedicavam suas vidas ao trabalho árduo na floresta se sentiram injustiçados e traídos. Afinal, quem plantava, colhia e vivia na região eram eles. As famílias brasileiras que haviam construído suas vidas no Acre não estavam dispostas a abrir mão de suas terras e de seu sustento. A temperatura subia, a tensão aumentava e o caldeirão da história fervia. Os conflitos entre seringueiros e as autoridades bolivianas se tornavam cada vez mais frequentes e intensos. O palco estava pronto para um confronto inevitável. Os seringueiros, armados e determinados, estavam prontos para lutar pelo que consideravam ser seu por direito. A história do Acre estava prestes a entrar em um novo e decisivo capítulo. A notícia da borracha, essa que era como ouro branco, se espalhou pelo Brasil mais rápido que fofoca em cidade pequena. Era um verdadeiro tesouro escondido nas profundezas da floresta amazônica, e a promessa de riqueza atraiu milhares de brasileiros. Da noite para o dia, a Amazônia virou a bola da vez, e o Acre, com suas seringueiras carregadas, virou a menina dos olhos de todo mundo. A região, antes esquecida, agora era o destino de sonhos e esperanças. Era a chance de mudar de vida. Para muitos, era a única oportunidade de escapar da pobreza e construir um futuro melhor. Do Nordeste, castigado pela seca, uma multidão de brasileiros se lançou na aventura da borracha. Homens, mulheres e até crianças deixaram tudo para trás, embarcando em barcos precários, com a esperança de um novo começo. A viagem rio acima era um desafio e tanto. Doenças, o perigo das águas, a fúria da mata, muitos ficaram pelo caminho. A travessia era longa e árdua, e cada dia trazia novos obstáculos. Os que conseguiam chegar encontravam um mundo bruto, dominado pelo suor e pela exploração. A vida nos seringais era dura e o trabalho exaustivo. Os seringais, controlados pelos coronéis, mais pareciam currais humanos. Os coronéis detinham todo o poder, e os seringueiros eram tratados como meros peões.
Os seringueiros, endividados até o pescoço, viviam longe de casa, longe de tudo. A dívida com os coronéis crescia a cada dia, e a liberdade parecia um sonho distante. Mas a esperança de um dia voltar para casa, com os bolsos cheios, era a força que os mantinha firmes. Eles sonhavam com o dia em que poderiam deixar para trás a vida dura dos seringais e retornar para suas famílias, trazendo consigo a promessa de um futuro melhor. A esperança era o que os fazia continuar, dia após dia, enfrentando todas as adversidades. A força dos brasileiros contrastava com a distância da Bolívia. Era como se o governo boliviano estivesse em outro planeta. Só apareciam para cobrar impostos, tentando impor uma autoridade que não tinham. A revolta fervilhava no coração dos brasileiros. Em 1899, a coisa explodiu. Um grupo liderado pelo espanhol Luís Galvez tomou Puerto Alonso, hoje Porto Acre, e fez um anúncio que ecoou mata adentro. Estava declarada a República do Acre, mas a festa durou pouco. A Bolívia, com a ajuda do Brasil, acabou com a rebelião. A semente da independência, porém, já tinha sido plantada. Os brasileiros provaram o gostinho da liberdade e não se contentariam em ser estrangeiros em sua própria terra. A revolta, mesmo derrotada, continuava viva no coração do povo. Em 1902, um novo líder surgiu, Plácido de Castro. Gaúcho de nascença, Plácido era um militar de fibra, veterano da Revolução Federalista. Chegou ao Acre como seringueiro, mas logo abraçou a causa da liberdade. Plácido era diferente, não buscava fama ou poder. Seu objetivo era libertar o Acre do domínio boliviano e garantir sua união ao Brasil. Tinha o apoio total da população, que via nele a esperança de dias melhores. A Revolução Acreana, liderada por ele, ganhava força a cada dia, vencendo batalhas importantes contra as tropas bolivianas.